Olá, futuro engenheiro da Marinha. Hoje vamos resolver juntos a questão número 9, prova 2017, de Engenharia Mecânica, assunto Mecânica dos Fluidos. Não se esqueça de baixar o plano personalizado de estudos para o CP100. Curta os vídeos para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então! Analise a figura a seguir. Determine o esforço a que deve resistir o ancoramento do cotovelo, curva de 90 graus e raio de 120 centímetros, integrante de uma tubulação de recalque e bombeamento representado na figura acima. Dados: o líquido bombeado é um óleo cuja densidade relativa é 0,850, peso específico 850 kg/força por metro cúbico, vazão 0,203 metro cúbico por segundo, pressão na entrada 2,1 kgf por centímetro quadrado, diâmetro da tubulação de recalque 50,8 centímetros e a perda de carga no cotovelo 0,6 metros de coluna de óleo. Observe que o exercício não deixou claro se essa tubulação está na horizontal ou na vertical. Vamos iniciar resolvendo com a tubulação na horizontal. Tirando os dados, sabemos que a pressão na seção 1, a pressão de entrada, 2,1 kgf por centímetro quadrado, que é igual a 210 kN por metro quadrado, 210 kPa, onde o G adotado foi de 10 metros por segundo ao quadrado. O peso específico, 850 kg/força por metro cúbico, que corresponde a 8.500 newtons por metro cúbico. Peso específico este que é igual ao produto da massa específica pela aceleração da gravidade. Assim, nós temos que a massa específica, ou densidade do óleo, é de 850 kg por metro cúbico. A área da seção transversal é πd2 sobre 4, diâmetro 0,508 metros, resulta numa área de 0,203 metro quadrado. A vazão é velocidade vezes área, vazão 0,203, área 0,203, resulta numa velocidade de 1 metro por segundo. Aplicando a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2, temos que a carga em 1 é igual a carga em 2 mais a perda de carga entre 1 e 2. Carga em 1, gravitacional de pressão e cinética. Carga em 2, gravitacional de pressão e cinética e a perda de carga. Se a tubulação está na horizontal, as cotas Z1 e Z2 são iguais, podendo ser canceladas. A área é constante, logo a velocidade é a mesma na seção 1 e seção 2, então as cargas cinéticas também são iguais, também podendo ser cortadas. Resulta então que a carga de pressão em 1 vai ser igual à carga de pressão em 2 mais a perda de carga entre 1 e 2. Substituindo os valores conhecidos, chegaremos que a pressão na seção 2 será de 204.900 Pascal. Vamos agora analisar aqui a entrada e a saída. Seção 1 e seção 2, olha os vetores unitários N1 e o vetor unitário N2. Observe que o vetor unitário N1 na direção X é 0 e na direção Y é menos 1. O N2 na direção X vale 1 e na direção Y vale 0. Tá vendo? Só tem componente na direção X aqui. E esse aqui só em Y. E menos 1 que está contrário ao sentido do eixo Y. Vamos então achar a força que o fluido faz na tubulação, dado por essa equação. Inicialmente vamos calcular só a componente na direção X. A componente na força na direção X, Fx, será igual. N1 na direção X é 0. Não temos vetor unitário na direção X. E o N2 na direção X é igual a 1. A vazão em massa é densidade vezes a vazão em volume. E a variação de velocidade na direção X vai ser o V2x menos V1x. G é o peso do fluido que está lá no cotovelo, que ele é desprezível. Daí temos então que essa parcela aqui é 0. Essa parcela é P2 vezes A. V2x é igual a V e V1x é igual a 0. Veja que na entrada não temos velocidade na direção X, só temos na direção Y. Logo, em X é 0. Fazendo o devido algebrismos e substituindo os valores conhecidos de P2, da área, da densidade, da vazão e da velocidade. Chegaremos que a componente da força que o fluido faz na direção X será de menos
41,7 kN. Esse menos é só para dizer que a força está contrária ao sentido positivo do eixo do x. Faremos a mesma coisa por analogia, agora na direção y. Veja que o N1 na direção y é menos 1, o N2 na direção y é 0, e a variação da velocidade agora é em y, e o g é desprezível. Fazendo o devido algebrismo, olha só, essa parcela aqui é 0, velocidade na saída, na seção 2, na direção y é 0, e a velocidade em 1 na direção y é igual a v. Então fica 0 menos v. Substituindo os valores, fazendo o devido algebrismo, chegaremos que a componente da força na direção y será igual à força na componente da força na direção x, que será igual de 41,7 kN, sentido positivo do eixo y. Logo, a força resultante vai ser a soma do Fx com Fy. Como elas são perpendiculares, basta aplicar Pitágoras, resultando em 58,97 kN. Vamos agora imaginar que a tubulação esteja na vertical. Vamos resolver dos dois jeitos. Resolvemos na horizontal, vamos resolver na vertical, visto que o enunciado não deixou claro se estava na horizontal ou na vertical. Por analogia, vamos aplicar Bernoulli entre as seções 1 e 2. Veja que agora, estando a tubulação na vertical, a cota de Z1 não é igual à cota de Z2. Vamos passar nosso referencial passando pela seção 1, logo a cota de 1 é 0 e a cota da seção 2 é igual a R. Olha aqui, ó, R, essa altura. As cargas cinéticas vão ser iguais, logo, resolvendo, acharemos o P2. Veja que a diferença da situação da tubulação na horizontal é somente o valor da cota Z2, que é 1,2 metros. Ó. Acharemos uma pressão de 194.700 pascal. Aplicando novamente a equação na direção x, equação essa que vai achar a componente da força que o fluido faz na direção x, substituindo os valores conhecidos igualmente no slide passado, chegaremos num valor de Fx de menos 39,7 kN. Na direção y, a mesma coisa. Veja que agora a pressão 2 aqui é diferente, tá? Essa pressão 2 aqui é diferente do que na horizontal. Aqui não vai fazer diferença, porque vai ser multiplicado por 0. Obteremos que a componente da força na direção y será igual também a 39,7 kN. Aplicando Pitágoras para achar a força resultante, teremos 56,14 N. Vamos calcular o erro relativo, supondo que na horizontal fosse o correto. Então, se a posição da tubulação é na horizontal, supondo que seja correto na horizontal, e na vertical nós achamos esse valor, nós cometeríamos um erro de aproximadamente 5%. Erro este que está, para efeito de engenharia, é perfeitamente admissível. Até a próxima resolução.